Glória a Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele tudo. Tudo é por Ele, para a glória dEle. Amados, vamos ler a palavra esta noite, no capítulo 11 mesmo, de 1 Coríntios, a partir do versículo 17. Se quiser sentar, pode ler assentado mesmo, pode se assentar, não tem problema. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 ao versículo 30. A palavra diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresia, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Porquanto qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Vamos orar? Incline a sua cabeça. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que temos de participarmos juntos da primeira Santa Ceia do ano e também da campanha, que o tema que nos envolve é perdão. E por isso, Pai, nós queremos te agradecer por tudo que já aprendemos, por tudo que temos recebido do Senhor. Que a tua mão forte continua nos direcionando, levando-nos mais profundo em ti, para que a gente conheça ainda mais este amor infinito, este perdão infinito que nós recebemos do Senhor, e que a nossa vida seja cada dia mais envolvida neste entendimento que o Senhor tem trazido para cada coração, para cada vida, estar realmente vivendo a palavra do Senhor nesse tempo, perdoando e sendo perdoado, amando e sendo amado, tendo misericórdia daquele que não entende e vivendo profundamente a graça do Senhor, o favor imerecido do nosso Deus. Amém, queridos? Que bom pela oportunidade que nós recebemos hoje de estarmos juntos. Amados, aqui nós vemos que o apóstolo Paulo,
ele está trazendo ordem na igreja de Corinto. Ele está ordenando, colocando a casa em ordem por causa de coisas que ele ficou sabendo que estava acontecendo ali, através de um irmão que lhe deu todas estas coordenadas sobre aquilo que acontecia na igreja de Corinto. E ele então, nesta carta, ele vai dizer que a reunião que eles fazem e chamam a reunião de ceia do Senhor, ela fazia mais mal do que bem, porque naquela reunião eles contendiam, eles geravam muitos problemas entre os irmãos, porque cada um deles, cada um que comparecia naquele local, levava a sua própria ceia, levava o seu próprio alimento para participar. Os mais ricos levavam mais, ou coisas mais, outras guloseimas mais sofisticadas. Os mais pobres levavam outras coisas. Mas, na verdade, eles não repartiam. Cada um comia o seu. Não era colocado na mesa para todo mundo pegar, para todo mundo participar. Então, havia contenda. E a contenda gera o quê? Mágoa. Então as pessoas iam na igreja feliz e saíam magoado. Ia na igreja contente e saía com raiz de amargura. E isto era horrível. Embora nós sabemos, amados, que os dois lugares que acontecem mais problemas é na família e na igreja. E as pessoas muitas vezes ficam fugindo de local para local, querendo fugir dos problemas. E alguns fogem até da família. Eu não quero essa família, mas é a tua família. Eu não quero esta igreja. Mas se foi a igreja que Deus te chamou, é ali que você precisa permanecer. Nós precisamos entender, amados, que o local que Deus trabalha em nós é na nossa família e na igreja. O que nós aprendemos, onde nós somos lapidados, é em casa, com a nossa família, e na igreja com os nossos irmãos. Quando a gente não suporta isso, por que nós vemos muitas pessoas que abandonam tudo, abandonam a família, abandonam a igreja? Porque eles não suportam ser trabalhados, porque não tem lugar melhor para aprender a humildade, aprender a ser humilde, do que em nossa casa, onde o Espírito Santo nos capacita a ser trabalhado, irmãos. Na igreja. Então, amados, na igreja de Corinto estava acontecendo estas coisas. E Paulo escreve esta carta dizendo que a reunião não era boa, dizendo que quando eles congregavam, eles produziam mais mal do que bem. E Paulo então traz ordem para o culto. Esse livro de Corinto, capítulo 12, 1 Coríntios, 2 aos Coríntios, coloca a ordem sobre os dons espirituais, sobre a ordem na igreja, para que tudo fosse perfeitamente instruído. Mas, além de tudo isto, é vivendo como irmãos que nós crescemos na graça e no conhecimento de Deus, na humildade, na prática do amor, na prática do perdão. É neste lugar que a gente vive isso, é na nossa casa que a gente vive isso, perdoando e sendo perdoado, amando e sendo amado por Deus, pelos irmãos,
pela família que Deus nos deu. Amém, queridos? Então nós vamos compreender isso, amados, que Paulo ele diz assim que, aqui no versículo 23, ele diz: eu recebi do Senhor isso que eu estou ensinando vocês. Eu recebi de Deus aquilo que eu passo para vocês. Que Jesus, na noite em que foi traído, tomando o pão, deu graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, faza isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes comer deste pão e beber deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que é participar indignamente da ceia? O que Paulo está ensinando aqui? O que é ser indigno? O que é participar da ceia indignamente? Quando eu julgo melhor do que o outro. Quando, na minha opinião, eu mereço estar nesse lugar. Quando eu, julgando a mim mesmo, eu me sinto superior. Olha, eu estou tão bem, tudo que eu faço é correto, tudo que eu faço é certo, eu não tenho nada para me desculpar. Eu vou participar da ceia indignamente, porque eu estou achando perfeito demais. Estou me sentindo muito perfeito para participar desta ceia hoje. E então, na verdade, diante de Deus eu sou indigno. Porque digno é quando eu chego e digo: Senhor, eu não mereço nada. Não é pelas coisas erradas, pelos pecados que eu pratiquei. Porque os pecados que eu pratico, todo dia eu peço perdão sobre eles. Os pensamentos maus que eu tenho, todo dia eu peço perdão dos meus pensamentos, das minhas falas, das minhas atitudes. Fazer uma reflexão: estou fazendo bem para os meus irmãos? Eu estar aqui, estou fazendo bem para os irmãos? Ou minha atitude de arrogância faz mal para eles? Será que eu transpareço para os meus irmãos que eu sou melhor do que eles? Será que, Senhor, misericórdia, será que eu me deixo transparecer assim para alguém? Que a minha atitude seja a mesma que teve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, negou-se a si mesmo. Porque quando nós mostramos uma atitude diferente, que não seja a simplicidade do amor de Cristo, a arrogância transparece. Como se alguém inatingível. Tem alguém que você tem preocupação em se aproximar dele? Tem algum irmão que você tem alguma, fica assim meio cismado: será que eu
Eu não consigo me chegar a Ele. Ele parece assim tão... Irmãos, talvez é só aparência. Por que você não chega? E muitas vezes nós vamos para casa com um pensamento: aquele irmão, aquela irmã, ninguém consegue se aproximar dela, ninguém consegue se aproximar dele. O que Paulo está dizendo é isso. Examine as tuas atitudes diante do corpo de Cristo, diante da igreja, diante dos irmãos. Vê se você não está transparecendo que você é alguma coisa que talvez no seu entendimento, no seu coração, você não é isso. Mas nós não podemos deixar transparecer isso. Seja alguém convidativo, seja alguém que abraça, seja alguém que cumprimenta, seja alguém que chega, sabe, o irmão, tudo bem? Como é que está? Porque aqui nesse texto fala sobre a comunhão do corpo, irmãos. A minha preocupação é com você. Será que você está entendendo o relacionamento do corpo? O mover do corpo? Ou será que estamos sendo um impedimento para se aproximar? Se nós não tivermos esse entendimento, a gente se torna alguém que não tem discernimento do corpo. E discernir o corpo de Cristo é entender que eu não sou sem você, e que você não é sem mim, e que nós precisamos um do outro. Não é porque você é olho que você não precisa do braço. Não é porque você é ouvido que você não precisa da boca. Nós precisamos um do outro. E esse é o discernimento do corpo de Cristo. Então, quando eu tenho o meu coração aberto para entender esse mover, o Espírito Santo não tem problema, amados, em passar por mim e abençoar alguém, em passar por você e me abençoar. Há um fluir, não há impedimento algum. Nós estamos aqui limpos de coração, com um entendimento claro que nós somos um no amor de Cristo, que nós temos o mesmo entendimento, a mesma sabedoria, o mesmo amor, a mesma fé, que nos põe em igualdade nele. Agora, o que nós estamos aprendendo nesses dias é sobre o perdão. Aquele irmão que ficou magoado e se afastou, aquela pessoa que por uma dor ele se afastou. Qual foi a causa? Por quê? Por quem? Se eu entendi que foi por mim, eu preciso procurá-lo. Se eu entendi que foi por minha causa, eu preciso ir até ele. Irmão, talvez você não entendeu, meu amado. E o perdão cura. O perdão arranca a raiz de amargura do coração do irmão, da irmã, e haverá então uma paz santificadora, renovadora para o corpo de Cristo. Porque no texto em que Paulo fala sobre isso, ele diz assim: se um dedinho tiver ferido, o corpo inteiro sente a dor. Então é necessário que nós, como corpo de Cristo, tenhamos discernimento, como é o texto que nós acabamos de ler. Sabe, queridos, e Paulo é profundo aqui, ele diz assim, que quem não tem isso, que quem não vive isto, que quem não faz esse julgamento, como se ele nunca fosse a causa,
da mágoa de ninguém, ou do ferimento de ninguém. Ele não faz esse julgamento. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, se eu não faço o julgamento, Deus faz. É melhor eu me julgar do que ser julgado. É melhor eu ter atitude de humildade e me apresentar, do que deixar as coisas seguirem e o irmão ferido, ou alguém da família. Irmãos, existe irmão de sangue que não conversam com o outro há anos. Pai, filho, mãe, filho, que não se dão, não se falam, porque nenhum tem a humildade de procurar, nenhum tem humildade de colocar um ponto final na questão. Então, amados, quando uma família, quando uma igreja tem discernimento do corpo de Cristo, ela está atenta aos sinais. Atento. Irmãos, é claro que em todo lugar há infantilidade, aqueles irmãos ainda crianças, infantil, que com qualquer coisa se ferem, qualquer coisa machuca. É como as crianças em casa. Mas temos que ter paciência com eles, porque eles vão crescer no Senhor. Amém, queridos? Eles vão crescer em Deus. Tem aqueles que vivem só do leitinho, é o leite, que ainda não suportam uma comida mais forte. Mas eles precisam de amor para crescer. Eles precisam de entendimento dos irmãos mais velhos para crescer. Eles precisam ser perdoados todo dia, se for necessário. Eu quero entrar na mensagem agora. Nós vamos ler Mateus 6. Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Irmãos, nesses dois versículos, está claro até para a pessoa mais leiga, biblicamente falando, que o perdão de Deus é condicional. Não é incondicional, não é. Ele é condicional, há uma condição para sermos perdoados pelo Senhor, depois que nós o conhecemos. Porque quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, a gente veio carregado de pecado e Ele nos perdoou. Mas agora que eu entendi que eu fui perdoado, para eu continuar recebendo de Deus diariamente o meu perdão, recebendo entendimento e graça, eu preciso entender isso, que se eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Está claro? Versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Há uma clareza assim tremenda, que é condicional. Há uma condição.
Eu preciso perdoar para ser perdoado. Perdoar aqueles que nos ofendeu é um ato de obediência a Deus, uma prova de amor, pelo tanto que fomos amados e perdoados por Ele. Nós ouvimos aqui já, amados, durante essa campanha, muito sobre este assunto. Mas eu creio que a gente precisa ouvir ainda mais. Porque se eu sei que eu fui perdoado, como nós ouvimos ontem a mensagem profunda, de uma dívida impagável, por que eu não tenho a mesma agilidade para perdoar o meu irmão? Porque eu digo, eu não sinto desejo, eu não sinto vontade. Porque nós achamos que é um sentimento. O dia que eu senti. Porque na verdade, o perdão é uma ordem. Se você não perdoa, você não vai ser perdoado. E se eu sei que o perdão é uma atitude de obediência, é uma atitude de gratidão por tudo que eu recebi de Deus, por que o meu coração endurece diante de algumas, como se diz, de algumas ofensas? Porque eu consigo medir algumas ofensas maiores que outras, e não consigo medir as minhas ofensas que eu fiz contra o Senhor. Eu me sinto ofendido, porque alguém não fez do jeito que eu queria. Eu me sinto ofendido com palavras. Eu fui humilhado. Mas eu não calculo a humilhação que eu fiz ao meu Senhor na cruz. Eu não calculo o tanto que Ele foi humilhado pelo meu pecado. E por isso então eu fico medindo o tanto que alguém me fez. Não, isso é impossível, isso não dá. Eu não consigo perdoar. Isso que me fizeram agora não tem perdão. São as atitudes que nós tomamos diante das ofensas, quando nós devíamos ser rápidos e partir para o entendimento de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se a gente entender essa palavra, irmãos, a gente não vai carregar mais algemas. Nós não vamos ser presos nas raízes da amargura do coração. Nós já ouvimos sobre a raiz de amargura aqui. O presbítero Jair apresentou até uma foto de uma figueira soltando raiz para todo lado. A raiz de amargura é um problema, queridos. Quando ela brota em nosso coração, a gente não quer ficar sozinho. A gente quer mais pessoas envolvidas com a gente. Se for o marido, ele quer a esposa junto, os filhos junto. E se for na igreja, então, ele quer quanto mais pessoas ao lado dele, envolvido na raiz de amargura, adoecendo um, adoecendo o outro, ficando o outro, e assim vai ficando todo mundo doente. O perdão cura a raiz de amargura. As raízes de amargura são mortas pelo perdão. Quando nós perdoamos as ofensas, elas perdem o poder.
Elas não têm mais poder de continuar estragando, destruindo. Mas para fazer isso, amados, nós precisamos entender o que Cristo fez por nós. Nós precisamos entrar nesse lugar de sabedoria, conhecendo cada atitude dele ao nosso respeito, todo o seu trabalho na cruz, a sua morte, a sua oferta de justiça para Deus, oferecendo em nosso lugar a sua própria vida, como Deus e como homem. Ele não voltou atrás, ele foi fiel até a morte, e morte de cruz, porque era o único que tinha condições de nos dar essa graça. O único. Vamos ler João 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Aqui ele está falando com os seus discípulos. Ele está falando com a igreja. Ele está falando com os amigos, com os irmãos, com os filhos. O meu mandamento é esse, que vocês amem como eu amei vocês. Irmãos, e quem ama, perdoa. Se a gente ama como Jesus nos ama, nós não temos problema em perdoar. Não importa o tamanho da ofensa, o perdão é maior, o amor é maior. E se nós amamos como Ele amou, nós temos a mente dele, para não perder tempo em tomar esta atitude. A palavra de Deus diz, agora não me lembro o versículo, mas está em Romanos, para a gente não ser vagaroso no cuidado, para não sermos devagar, sermos rápido, porque enquanto a gente é devagar, o inimigo trabalha. Enquanto você não toma o entendimento da mente de Cristo para entender o tempo e o valor do cuidado, você não age. Então, quando você entende o tempo, o momento em que Cristo preparou para você, que o entendimento chegou no teu coração, na tua mente, não perca tempo. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração. Talvez ouvindo a palavra de Deus, muitos dizem: eu tenho problema com alguém, eu tenho problema com um amigo, eu tenho problema com um parente, eu tenho problema com um irmão. Talvez venha arrastando a tempo e nenhuma atitude é tomada. Então é necessário que ao ouvir a palavra de Deus, a gente seja ágil e vá procurar. Irmãos, isso é uma coisa tão séria, que o Senhor Jesus, falando sobre esse assunto, Ele disse assim: olha, se você vir trazer a tua oferta e lembrar que tem alguma coisa contra alguém, deixa a tua oferta e vai lá se consertar primeiro. Nem a oferta da gente é recebida, irmãos. Nem a oferta Deus recebe enquanto nosso coração não se limpa. O que é que nós queremos dar a Deus? O resto do resto ou as primícias? As primícias nascem em um coração limpo. Os limpos de coração verão o Senhor. O nosso coração precisa estar perfeitamente purificado de toda má consciência.
de todo mau pensamento contra alguém, para que a gente entenda o amor que nós recebemos. O amor de Deus é incondicional, mas nós somos o problema do impedimento quando a gente não perdoa. Quando a gente não perdoa, a porta se fecha. Quando a gente não perdoa, a muralha é construída, o céu não se abre. Quantas pessoas, queridos, que têm o coração cheio de amargura, cheio de raiz, e diz: não vai, parece que Deus não me ouve. Mas ele se esquece do que ele construiu. Ele se esquece da muralha que ele fez. E esta muralha é a causa das bênçãos não fluir. Porque é impossível, amados, o nosso coração limpo diante de Deus, o teu pensamento Ele está ouvindo. Antes de você abrir a boca, Ele está te escutando. E Ele sabe tudo. Então, amados, os problemas não estão lá, estão aqui. As muralhas não são feitas lá, são feitas aqui. Então é necessário que a gente entenda isso. E tem um ano de muita graça, de muito crescimento, sabe, de valorizar aquilo que realmente vale a pena, de não guardar essas picuinhas no coração, essas coisinhas que roubam a força, que roubam o entendimento, que roubam a graça e não deixam a gente crescer. Um coração limpo, cheio de paz, com certeza cresce. Perdoar demonstra entendimento em nosso coração, porque sabemos o que Ele fez por nós na cruz. Vamos ver o que Ele fez por nós? Colossenses 2:14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Olha bem, vamos ver também Colossenses 3:12-15. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos aos outros, perdoando-vos aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Então a primeira coisa, tudo que era contra nós foi cravado na cruz. E não era pouco, era muito. O mais bonzinho do planeta ia para o inferno, para toda a eternidade, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não tinha salvação para ninguém, porque nunca foi pela minha bondade que eu recebi a graça, foi pela bondade dele. Foi pela misericórdia dele que eu fui alcançado. Então agora, meu amado, eu não tenho outra coisa a fazer a não ser ter um coração igual ao dele, e não me ofender, e não ser alguém, qualquer coisa se ofende. Irmãos, tem pessoas que se ofendem até no olhar. Até o olhar ofende ele. Imagine palavras. Não pode, querido. Se você foi perdoado por Jesus, seja alguém sarado, curado. Se tem alguma coisa, peça ajuda para Deus. E o dever de cada um de nós
é amar como Ele nos amou, perdoar como Ele nos perdoou, viver a vida dele em nós. Sabe o que Ele fez? Na cruz, perdoa, eles não sabem o que fazem. Sabe quem seguiu isso à risca? Estevão, sendo apedrejado, orava pelos apedrejadores. Irmãos, precisa de amor. Não é fácil. O ser humano não é fácil. Pessoas não é fácil. Mas elas nos lapidam. As pessoas nos ensinam. Nos faz crescer. E quanto mais a gente cresce em Cristo, menos ofendido nós somos. Aquilo que nos ofendia quando a gente era criança, hoje não ofende mais. Porque já crescemos. Não são palavras. Não é apontar o dedo, sabe por quê? Porque você sabe quem você é. Quando você sabe quem você é nele, você não vai se ofender. Você tem entendimento. Você sabe o homem, a mulher que você se tornou em Cristo. E não são estas coisas que vai te machucar, que vai te ferir. Porque você tem um coração igual de Cristo, que perdoa, que ama, e que tem uma responsabilidade de não deixar ninguém se perder, que tem uma responsabilidade de cuidar dos seus irmãos. Se o irmão se sentiu ferido, é porque ele não tem ainda crescimento ou entendimento, irmãos. Mas se você tem, não fique indiferente, vá procurá-lo. Irmão, talvez você não entendeu, querido, mas eu te amo. Eu quero o teu bem. Eu quero cuidar, quero ajudar. Efésios capítulo 2, do versículo 1 em diante, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar, ou para mostrar-nos, séculos vindouro, a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós recebemos esse dom. Nós recebemos esse entendimento, que Cristo morreu por nós, e que pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Então, quando eu perdoo, eu acredito que as barreiras estão sendo quebradas. Não importa se o outro está vivendo aquilo, mas eu que entendo estou vivendo. Então é meu dever perdoar. Eu que sei, eu que recebi entendimento. Não importa o tamanho do machucado, irmãos. Eu entendi que é o meu dever perdoar.
E eu perdoo em meu coração. Pela fé eu creio que Cristo viu e Cristo entendeu que eu entreguei de verdade, que eu não vou ficar remoendo mais, que eu não vou ficar, sabe, angustiado, triste, que não posso ouvir falar o nome, mas eu entrego pela fé, Senhor. Limpa o meu coração. Peço perdão. Vá em paz. Segue o teu caminho. Limpar o coração, viver esse amor de Deus, é o que nos faz ser semelhante a Ele. Caso contrário, irmãos, a gente não parece nada com Ele. O mundo não perdoa, nós também não perdoamos. O mundo não ama, nós também não amamos. Que diferença faz? Qual é a diferença da igreja de Cristo com o mundo? A igreja perdoa as suas ofensas. A igreja perdoa aqueles que ofendeu. Vocês entendem? Amém? Então é isso que faz a diferença. É isto que nos faz ser semelhante a Cristo. Aqui dentro. A mudança está aqui dentro. E através do que está mudado aqui dentro, eu tenho uma atitude semelhante. A minha atitude é aquilo que eu vivo. Se o meu coração é duro, vai ser visto isso. O mundo verá isso. Mas se eu tenho um coração que perdoa, um coração que ama, e pela fé eu creio que isto tem um poder tremendo de transformar vidas. Primeiro a minha. Amém? Primeiro a minha. Se meu coração não é ofensivo, não é... Primeira vida que é satisfeita, irmãos, é a sua. O primeiro a receber a alegria é a sua. Porque enquanto tem raiz de amargura, há uma tristeza, há uma angústia, há medo, há temor, não há vida. Que esta noite seja noite de cura, amém, queridos? Que o Espírito de Deus gere cura em nós, mas que não seja apenas mais uma palavra da campanha, mas seja uma verdade em nós. Que ao sair daqui, se a gente tiver algum problema com alguém, faça alguma coisa em favor, faça alguma coisa, seja livre. O livre é você. Vamos colocar de pé. Tinha mais alguns textos aqui, mas a hora já se avança. Senhor, nos cura. Senhor, nos perdoa, como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Senhor, purifica a nossa vida. Dai-nos um coração semelhante. Dai-nos um coração puro. Dai-nos um coração igual ao seu. Senhor, que nós podemos, nesta palavra, nesta santa ceia, nos oferecer com um discernimento profundo do corpo de Cristo. Nós não somos melhores do que ninguém, Pai, nós somos iguais. Cada um de nós temos a nossa particularidade no amor de Deus. Cada um de nós entendemos o lugar que o Senhor nos colocou. E nós queremos ser cooperativos um com o outro, cooperar com amor, com fé, com mansidão, ajudando e sendo ajudado, oferecendo e recebendo o amor de Deus. Pai, que o Teu Espírito, que nos encontra nesta noite, que nos acha aqui neste lugar, o Espírito da palavra com que foi pregada, a palavra de ensino, que haja uma transformação, Pai, neste ambiente familiar, aonde a família se reúne, que haja cura, cura das mágoas, da raiz de amargura, das aflições, de todo o temor,
que seja lançado fora através deste grande amor de Deus, que nos deu a oportunidade de confessar aqui nesta hora, de confessar as nossas fraquezas e participar com entendimento e com sabedoria, Senhor, deste quebrantamento que vem, o quebrantamento do Teu Espírito, que sonda e conhece o nosso coração. Pai, que o Teu povo receba nesta noite esta unção de autoridade, para repreender todo o mal, para tomar posições diante de Ti, e partir para a solução do problema, e viver em paz, e viver com alegria, e viver, Senhor, vencendo todas as barreiras. Senhor, a melhor coisa é ser liberto, a melhor coisa é ser livre, é ter um coração esclarecido na verdade do Senhor. Obrigado, Espírito Santo, que a Tua palavra tenha livre acesso aos corações, para que ninguém volte vazio, mas todos sejam cheios deste amor, cheios desta fé que nos leva além. Pastor Márcio, por favor, vem aqui à frente. Você vai estar orando agora pelo mês de agosto. Mês de agosto. Nós vamos então, amados, clamar ao Senhor pelo mês de agosto. Que o mês de agosto seja um mês de muito entendimento, de muita sabedoria, de muita graça. E que aquilo que nós temos ouvido, nós já estejamos praticando de verdade no mês de agosto. Amém, queridos? O pastor Márcio vai estar ministrando também sexta-feira que vem aqui a palavra de perdão. Amém, queridos? Amém. Paz do Senhor, irmãos. Vamos colocar de pés. Vamos levantar este clamor sobre o mês de agosto. Que não só agosto, mas o ano inteiro será um ano de vitória e abençoado sobre as nossas vidas. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso. Nós nos levantamos, ó Senhor, como igreja diante de Ti nesta hora, Pai. Declarando, Senhor, sobre cada vida, Senhor, de cada irmão que aqui está, sobre cada família, Senhor, sobre cada trabalho, ó Pai, que o mês de agosto, Senhor, será um mês maravilhoso, um mês de vitória, um mês abençoado, ó Pai, onde nada vai se levantar sobre a vida do seu irmão, porque tudo, Senhor, já vai estar por terra. Pai bendito, nós clamamos no Teu nome, que é poderoso e santo, Senhor, e nós cremos, ó Senhor, no Teu poder, nós cremos, Senhor, no Teu livramento, nós cremos, ó Senhor, na cura, na libertação, ó Pai, e sabemos, ó Senhor, que é o Senhor que tem cuidado de tudo, sabemos que é o Senhor que leva, Senhor, as nossas vidas adiante, ó Pai, e nós já declaramos, ó Pai, e cremos no Teu poder, ó Pai, e sabemos, ó Senhor, que agosto, Senhor, assim como todo este ano, Senhor, de 2024, é um ano preparado por Ti, Senhor, é um ano onde o Senhor está conosco, é um onde o Senhor vai à frente, adiante de nós, Senhor, é um ano onde o Teu Espírito Santo nos conduz, onde a Tua graça nos conduz, Senhor, e por isso nós confiamos em Ti e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Márcio. Salva de palmas para Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração. Maravilhoso é o nosso Deus.